O Supremo Tribunal Federal começou a julgar os 4 primeiros réus acusados de participar dos atos de 8 de janeiro em Brasília. Os réus estão sendo julgados pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Em suas considerações iniciais, o relator, ministro Alexandre de Moraes, disse o seguinte, abre aspas, às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que o dia 8 de janeiro tivemos um domingo no parque. As pessoas pegaram um ticket, pegaram uma fila e disseram, agora vamos invadir o Supremo. Vamos quebrar uma coisinha aqui, agora vamos invadir o Senado, agora vamos invadir o Palácio do Planalto, como se fosse possível, fecha aspas. Nesse momento, o julgamento está em pausa para almoço e será retomado daqui a pouco. Vamos fazer uma primeira pausa. Eu quero começar com os advogados aqui, meu querido Diego Tavares. Nenhum desses 4 acusados tem foro privilegiado. Nenhum dos 4. O fato foi, se dirigiram até Brasília, participaram da passeata, eu não sei se esses invadiram ou não o prédio, algum prédio público, mas esse fato aqui, com muita imaginação, foi desdobrado em 5, 6, 7, 8 crimes. E pelo despacho inicial que vimos aqui, acabamos de ler do relator, me parece que o fato está mais servindo para a imprensa do que para o direito penal. Como fica a segurança jurídica se um julgamento no Supremo Tribunal Federal não está totalmente de acordo com as regras do Código Penal, do Código de Processo Penal e a Constituição Federal? Como fica a questão de $1 milhão, né, professor Capês? Uma boa tarde ao senhor, boa tarde, Deise, Felipe, Davi, boa tarde a toda a nossa audiência. E a segurança jurídica aqui no Brasil, infelizmente, respira por aparelhos, porque como o Capês bem colocou, na Suprema Corte, o órgão que é o guardião da Constituição, quem tem a última palavra em termos de poder de justiça, no Poder Judiciário aqui, o STF, algo absurdo, como esse julgamento que está acontecendo hoje. Esses fatos aconteceram no dia 8 de janeiro, desde o dia 9 de janeiro nós estamos aqui na Jovem Pan abordando os diversos aspectos de tudo que aconteceu de lá para cá. E nos últimos dias, por várias vezes, nós batemos nessa questão da incompetência do STF para apreciar tanto o caso do 8 de janeiro, quanto os outros casos que estão aí inseridos nesses inquéritos do fim do mundo que estão acontecendo. E essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito ao ministro, com todo respeito ao STF, não é a melhor forma de se começar um julgamento dessa importância. Porque nós já tivemos diversos problemas processuais até que esse julgamento se iniciasse. Tivemos denúncias genéricas, tivemos prisões sem audiência de custódia, tivemos direitos fundamentais desrespeitados e o ministro começa mais uma vez, imputando de forma genérica a conduta a praticamente todos que estavam ali, parecendo se esquecer que eram milhares de pessoas. Tem gente denunciada que nem ali estava, mas mesmo assim sendo tratados todos como terroristas, como golpistas, como pessoas antidemocráticas, enfim, de toda sorte de condutas aconteceram ali naquele dia e nós queremos que os culpados sejam punidos, mas somente os culpados. Davi Andrade, eu li o preâmbulo do voto do relator, mas o que o direito penal quer saber é o seguinte, estes 4 que estão sendo acusados, eles fizeram o quê? Quais são as provas? Eu estou perguntando, estou dizendo que eles não fizeram. Sim. Mas estou dizendo o seguinte, ao julgar e condenar alguém, vai ter que dizer, fulano de tal. Então, seu José da Silva. José da Silva, segundo as imagens, estava fazendo isso, estava com essa arma e quebrou. José da Silva se associou com A, B e C no dia tal, a tantas horas, em tal local, e planejaram cometer os seguintes crimes, associação criminosa. José da Silva, então, na verdade, eu espero que não haja uma decisão condenatória genérica. O mínimo que se espera do devido processo legal é que seja descrito o fato imputado a cada um e apontadas individualmente as provas que incriminam cada um.
Já estamos colocando em dúvida a competência do Supremo Tribunal Federal por ausência de foro privilegiado. Sim, sim. Número 2, esse inquérito policial não foi... Esse inquérito no Supremo não foi distribuído entre os 11 ministros. Isso viola o princípio do juiz natural. Todo esse clima de lava-jato às avessas não pode levar depois à nulidade de tudo. Porque a imprensa é assim... Tá fazendo o que eu quero, vou elogiando. No dia seguinte, o fato jornalístico já é criticar a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Exato. Como é que você vê essa questão e essa abertura de voto mais num sentido mais jornalístico do que jurídico? Eu vejo que ele já está... Boa tarde, Capês, boa tarde a todos da mesa. Um prazer estar aqui novamente, a honra sempre poder participar. Claro que aqui, né, Davi, a gente não critica pessoas. Não, nós discutimos... Fatos. E é esse fato que eu quero entender. Sem dúvida. Tem alguma... Eu não vi a decisão ainda dizendo que tem o que cada um fez. É exatamente isso, né, Capês? Assim, e aqui na mesa, quem pode ter uma opinião mais abalizada sobre esses fatos é exatamente você, que é um grande advogado, conhece a fundo a questão penal. Mas, no meu modo de ver, né, esse inquérito, em primeiro lugar, ele se transformou num grande buraco negro, né? Ele absorve tudo. Qualquer fato, né, qualquer ato, qualquer prática se joga ali, né? Então é um inquérito dos atos antidemocráticos, é um inquérito das milícias digitais, né? É tudo ali dentro daquele arcabouço, daquele inquérito que foi aberto à mão militar pelo Supremo Tribunal Federal, como você bem disse, a partir de um dispositivo regimental, né, que não tem nada a ver, não autorizaria o Supremo a abrir um inquérito com essa extensão, né? Mas enfim, o Supremo abriu, sem a participação do Ministério Público, que é incrível, e agora nos fatos correntes, como você bem disse, sem identificação de conduta. Uma prisão que bateu inclusive o recorde, eu li isso aqui, bateu o recorde da ditadura. Na época da ditadura, a maior prisão em bloco foram de 900 estudantes. Aqui foram quase 1.500 pessoas presas num único despacho, sem individualização de conduta. Não é isso? Não é isso, Capês? Sem determinar a conduta especificada. Uma prisão em flagrante, mas com mandado. A prisão foi em flagrante, apontar, por exemplo, quem estava armado? Quem de fato ingressou nas dependências. É golpe de Estado ou é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? E se é violenta, qual foi o ato violento praticado? É isso que eu estou querendo saber. Agora, o Felipe Monteiro, ele tem a interpretação do contempt of court. Mesmo assim, ainda que você defendesse que, com base nesse argumento, Felipe, houvesse competência do Supremo Tribunal Federal porque foi invadido as suas instalações, ainda assim deveria ter havido distribuição entre um dos 11 ministros. Já viola o princípio do juiz natural. E você agora, eu quero você como advogado. Se você fosse advogado de uma destas pessoas que estão ali, o que você procuraria alegar, Felipe? Bom, Capês, primeiro que eu vejo muitas arbitrariedades nesse processo no STF. Mas eu não vejo arbitrariedade no caso da vocação da competência originária do STF para julgar a invasão da Suprema Corte no Brasil. Por que isso? Porque existe um princípio geral do direito chamado contempt of the court, né? Que é a possibilidade da Suprema Corte atuar e agir nos casos em que há desrespeito e há qualquer tipo de violação às atividades institucionais da Suprema Corte, né? E o STF foi um dos órgãos invadido, né? Se ele foi um dos órgãos invadido, obviamente, ele tem competência institucional por conta desse princípio geral do direito de processar e julgar esse caso. Então, esse ponto aí que vocês levantaram, eu acho realmente que é um ponto completamente ultrapassado. Agora, eu vejo inúmeras ilegalidades e arbitrariedades. O que eu fico extremamente incomodado e preocupado é quando eu vi no julgamento o subprocurador-geral da República falando e declarando, né? O Procurador-Geral da República, no caso, ele funciona como acusação, mas ele também é o cara que cuida da lei, né? O custo legis, né? Ele tem que observar a lei, tem que proteger o direito, no caso, né? Ele declarando expressamente que não tem que ter conduta específica dos acusados, né? Que a turba que invadiu teria culminado no resultado comum
logo todo mundo que estava lá deveria ser processado e condenado sem a individualização da pena. Isso é um absurdo, isso vai contra o Estado democrático de direito. E anteriormente, eu vejo ainda várias ilegalidades e arbitrariedades. Por exemplo, o nosso sistema legal determina que quando uma pessoa é presa em flagrante, a audiência de custódia tem que ser realizada 24 horas depois. A audiência de custódia foi realizada muito depois de 24 horas. Ou seja, se o Estado não tem condição de realizar a audiência de custódia, ela é obrigada a liberar as pessoas, né? Mas tudo isso demonstra aí uma questão que eu acho que é a principal que a gente não discutiu aqui, né? Apesar de eu achar que o STF tem competência pelo princípio do contempt of the court de julgar e processar esses casos, né? Ele tem competência, ele não tem instrumento, né? Ele não tem equipamento para isso, né? Ele não tem condição de analisar 1.500 processos. A STF ele julga assuntos de importância do Brasil todo, né? Não dá para parar a corte, 11 ministros, e processar, cuidar do inquérito, comandar a Polícia Federal. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta para você. 1.500 processos. Quero fazer uma pergunta para você. Então ele não tem condição instrumental, institucional, de processar essas pessoas. Quero te fazer uma pergunta. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou, pelo menos a maioria dos votos, a constitucionalidade da figura do juiz de garantias. Então, juiz de garantia é aquele que determina medidas coercitivas e acompanha a investigação do processo. Então, ele decreta busca e apreensão, autoriza interceptação telefônica, às vezes decreta prisão temporária, prisão preventiva. O Supremo Tribunal Federal entendeu que ele, por ter tomado essas providências, não pode sequer receber a denúncia. Está na lei que ele deveria receber a denúncia e aí mudaria a competência para outro juiz. O Supremo entendeu que não, é mais do que isso. Eu sei o que eu estou falando. Ele não pode sequer receber a denúncia. Eu queria saber qual é o fundamento para que o Supremo tenha entendido que o juiz de garantias não pode ser o mesmo que julga o processo. Por que o juiz que decreta medidas coercitivas durante a investigação não pode ser o mesmo que vai julgar? Qual seria o fator? Qual a razão? Por favor. Capês, tem um ponto que você esqueceu na decisão do Supremo Tribunal Federal. A eficácia dessa decisão e da lei só vai entrar em vigor no ano que vem, né, final de 2024, e em alguns estados, eu não estou esquecendo, estou dizendo assim, em alguns estados, inclusive, eu sei, só para fazer uma interpretação, só para fazer uma interpretação autêntica do que eu falei. Eu não estou dizendo que vai entrar em vigor agora, estou perguntando para você qual é o fundamento para que se tenha decidido isso. O fundamento é que o juiz que conduz o inquérito civil, ele é parcial para ser o juiz que julgar o caso, o processo. E por que ele é parcial? Porque ele está comandando o inquérito civil, ele está tendo atividades de... E o inquérito civil, você bem sabe, o inquérito penal, desculpa, você bem sabe, ele é um inquérito unilateral, é um inquérito que a atividade policial busca ter maior acesso possível às provas. Deixa eu ouvir, então, uma mulher que está aqui na mesa, porque as mulheres... Mas, nesse caso específico, não está em vigor, não está eficaz. As mulheres têm a vantagem, elas têm uma visão global da situação. E quando se trata de uma socióloga, uma cientista política extremamente preparada, aqui classificada não por mim, mas por todos os colegas, como a voz do bom senso, eu pergunto para você, Deise Chocari, imagine a figura humana de um juiz. Esse juiz presidiu uma investigação. Ele decreta prisão preventiva. Durante todo o processo, o réu pede liberdade provisória e ele mantém e nega a liberdade e mantém a prisão preventiva. Quando chega na hora de dar a sentença, ele olha os argumentos das duas partes e vamos imaginar uma situação que ele fica em dúvida. Existe alguma pressão psicológica para que alguém que tenha mantido preso durante todo o processo um acusado reconheça que errou e absolva esse mesmo acusado? Existe uma pressão, por exemplo, no subconsciente? E eu queria que você fizesse também uma análise global com a sua experiência de pós-doc. Bom, Capês, tem vários pontos aí nesse julgamento. Acho que se a gente for voltar um pouquinho para os 4 anos que antecederam, que eu acho que, no fim, a gente não fala muito sobre isso, ou fica um assunto meio nas entrelinhas, mas se trata dos 4 anos anteriores, né?
esse julgamento ele já começou meio que com uma resposta dada certa, né? O ministro Alexandre de Moraes foi um dos maiores antagonistas do último governo, né? E aí, como o colega Davi falou aqui, esse 8 de janeiro ele se trata sobre tudo, né? Ele acabou englobando tudo e ele se trata, sim, sobre os 4 anos anteriores, sobre o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, também tem uma parte, um setor da imprensa que quer ou que força já o resultado desse julgamento, né? Então, a gente já consegue imaginar, eu sempre defendo assim, acho que o 8 de janeiro foi um dos maiores ataques à democracia desde a abertura democrática. As pessoas que participaram merecem ser punidas com o rigor da lei, mas tem 2 pontos. A severidade do dia do 8 de janeiro e esse julgamento embaciado, né? São 1.500 pessoas que estão sendo julgadas como se fossem uma. Mas eu acho que por parte de um grande setor da mídia, por parte da sociedade, por parte do governo vigente, o resultado ele vai ser bem duro para as 1.500 pessoas, né? E a gente sempre falou aqui no Linha de Frente, esse julgamento ele deixou de ser jurídico, de forma alguma, menosprezando todos os aspectos que a gente está debatendo aqui na mesa, mas ele deixou de ser jurídico já no dia 1, né? Ele é um julgamento político. Então, a partir daí, a gente já consegue imaginar qual que vai ser o resultado disso, o que é lamentável. De novo, reitero que as pessoas elas devem ser punidas com o rigor necessário, mas o julgamento ele é político. E isso já é um movimento que tem acontecido na sociedade brasileira, que a gente sempre fala aqui da insegurança jurídica, e eu acredito que isso vai continuar. Hoje eu estava olhando ele na TV Justiça, e aí a gente começa a perceber, né, os gestos, o gestual dos ministros, enfim, é mais um espetáculo que a gente vai ver com uma resposta que a gente já tem como certa, né? Capê, se você me permitir, até gostaria de observar um ponto aqui na questão que o Felipe levantou. Esse inquérito, na verdade, ele precede o 8 de janeiro. Ele foi aberto lá atrás, na época em que o Supremo, né, ele entendeu que estava sendo ofendido através de milícias digitais e comparou aquela ofensa, aquela agressão a um ataque ao seu ambiente, dizendo que todo o ambiente, inclusive o virtual, né, representaria o Supremo. Ali já houve um alargamento absoluto da própria norma regimental, que a norma regimental assegurava a instauração de inquéritos internos para investigação de ataques ao Supremo, no seu ambiente interno. Então, esse funil largo em que se transformou esse inquérito, que aí veio milícias digitais, fake news, e agora, 8 de janeiro... Agora, o Davi... Foi aberto lá atrás, a partir de um... Não, Davi, não foi não. Esse inquérito foi aberto depois do 8 de janeiro. É o inquérito 4921. Não, você está confundindo com o inquérito das milícias digitais, que é outro inquérito. Mas esse aqui foi, inclusive, onde foi determinada a prisão do governador. Esse inquérito foi aberto em março de 2019. Foi aberto depois. O Davi... Março de 19. 19. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas não está sendo julgado agora. Então, mas eu quero te perguntar uma coisa para você, Davi. Se o general Gonçalves Dias, que recebeu várias informações e avisos de que haveria um movimento, sim, no dia 6 de janeiro, no dia 7 de janeiro, no dia 8 de janeiro, inclusive ele foi avisado pela Agência Brasileira de Inteligência, que é o diretor Saulo Cunha, inclusive o subordinado imediato do general Gonçalves Dias, que é o general Penteado Assunção, disse que ele foi avisado e não quis repassar a informação para que fosse feito um escudo protegendo completamente a esplanada dos ministérios. Eu não estou vendo o G. Dias aí acusado de omissão. Não, nada. Quer dizer, então, eu pergunto o seguinte, se a gente vai fazer um espetáculo julgando vida das pessoas, impondo penas altíssimas para as pessoas, é necessário ter consciência de justiça. O juiz tem que ter uma balança na cabeça. Claro, lógico. E agora, sabe o que é pior? O filho do general Gonçalves Dias, esse mesmo, Gabriel Lopes Gonçalves Dias, foi nomeado... Opa! Aumenta a letra que eu acho que eu estou lendo errado. Não, tá certo. Não, eu estou lendo certo? Nomeado para cá... Foi nomeado, o filho do general Gonçalves Dias foi nomeado para um cargo comissionado no governo federal, um mês após os atos de 8 de janeiro. A nomeação em uma função de chefia no Ministério dos Portos e Aeroportos foi assinada em 8 de fevereiro pelo ministro Márcio França,
como servidor do governo, Gabriel Dias tem recebido remuneração mensal de R$ 11.300. Atualmente, ele comanda a assessoria de assuntos parlamentares e federativos do Ministério. Deise Chocari, é maldade se eu falar que é suspeito isso? O que eu vou comentar disso daqui? Jogou a bola pra você, hein, deixa. A gente estava falando aqui... Estranho, né? Eu estava falando aqui na pauta anterior, né, de que algumas coisas ficam nas entrelinhas. Isso daí tá escancarado. Eu vou comentar o quê, Capês? Tá muito na Olha, cara. é uma coisa horrorosa. Agora eu vou falar uma coisa. O rigor que parece está havendo com esta ação, inclusive com pessoas, nem todas estavam lá armadas para praticar atos violentos. Sim. Nem todas foram lá passear no domingo no parque, claro foram lá protestar. Algumas foram. Foram se manifestar. O motorista que alugou o ônibus para levar as pessoas até lá foi só passear. Pode até ser que tenha uma ou outra. Está sendo processado, está sendo acusado de golpe. Exatamente. Um pipoqueiro lá que foi preso. Pode até ser isso. Mas podem pegar penas aí de 20, 30 anos, como é um espetáculo. É um espetáculo. E a mídia está patrocinando esse espetáculo, está mostrando, divulgando. Quanto maior a pena, melhor o espetáculo.